Olá, está começando mais uma resenha literária e hoje eu vou falar deste livro aqui, Ideologias de Massa e suas Metamorfoses, do mal cultural ao mal político, do antropólogo Flávio Gordon, meu companheiro na Gazeta do Povo e por quem eu tenho uma enorme admiração. O objetivo do livro é mostrar a corrupção intelectual nas mais variadas formas e indicar como combater essa desgraça. Foi um dos melhores livros que eu li este ano. O Flávio destrói um monte de historinhas, de mentiras sobre vários períodos da história mundial e sobre vários personagens, porque a verdade é a verdade. Mesmo que, como cita o livro, Napoleão Bonaparte tenha dito que nada resiste a essa força invisível e misteriosa que se chama opinião pública, o ser humano não pode se entregar. O Flávio fala no livro sobre o mecanismo de formação da opinião pública via imposição de falsos consensos orquestrados por falanges intelectuais e elites culturais socialmente minoritárias, avessas aos gostos e valores da maioria da população, mas detentoras do poder de falar em seu nome e balizar o debate público segundo seus próprios critérios políticos e ideológicos. Ele fala da janela de Overton, da espiral do silêncio, do sentimentalismo, fala de filosofia, de antropologia, religião, cristianismo, islamismo, ateísmo, neoateísmo, gnosticismo, de iluminismo, positivismo, comunismo, de fascismo, nazismo, globalismo. O Flávio escreve que, ao romper relações com Deus, o ateu ocidental não tem alternativa a não ser a de tomar-lhe o lugar na hierarquia. Ele cita o filósofo húngaro Thomas Molnar, que publicou o seguinte: de tempos em tempos espalha-se entre os homens a crença de que é possível construir uma sociedade ideal. A utopia conduz à negação de Deus e à autodivinização. A utopia é sempre precedida por uma escandalosa constatação da existência do mal e pela sensação de ansiedade diante de um cataclismo eminente. O que escandaliza os utópicos é a percepção de que o mundo é cheio de falhas e imperfeições. Daí que surgem expressões como é chegada a hora, o momento se aproxima, não há mais como esperar, como se a gente estivesse no limiar de uma nova era. Daí vem a historinha do governo mundial. Era governo mundial, tentaram passar para governança mundial, mas é governo mundial. E daí vem uma gente que não vê a própria corrupção e capacidade de fazer o mal, e que faz o mal, não pelo mal em si, mas para inventar um mundo melhor. Uma gente sem restrições morais, que acha que toda existência é vontade de poder. As falhas e a maldade humanas não têm solução por um simples ato de vontade. O Dostoiévski, citado no livro, acreditava na capacidade humana de se redimir pelo amor e pela fé. Os capítulos dos quais eu mais gostei são os que tratam de nazismo, fascismo e comunismo, porque banalizaram o uso de algumas expressões sem nenhum apego à história, aos conceitos corretos. Tem uma fala no livro que demonstra bem isso. É do historiador americano Stanley Payne, e é a seguinte: fascista tem sido uma das peças políticas mais recorrentemente utilizadas, normalmente como sinônimo de violento, brutal, repressivo e ditatorial. No entanto, se fascismo não significar nada além disso, provavelmente seria preciso classificar os regimes comunistas, por exemplo, como os mais fascistas de todos. Olha o que o Flávio Gordon escreveu. As primeiras interpretações sobre o fascismo surgiram dentro do marxismo-leninismo, quando nada, porque o próprio fenômeno em si tem essa mesma origem. E muito embora a rixa entre eles houvesse sido motivada menos por grandes divergências doutrinárias do que por uma discordância pontual sobre a participação da Itália na Primeira Guerra, os comunistas procuraram desde o início negar a origem revolucionária e marxista comum que partilhavam com os fascistas
empurrando conceitualmente esses últimos para a direita e o reacionarismo. E isso a gente tem visto com muita força hoje. Fascismo virou uma referência vaga a qualquer coisa reprovável. Fascismo é sempre concebido como uma patologia política, uma excrescência de direita, reacionária e desumana. E marxismo-leninismo seria de esquerda, progressista e humanista. Querem esconder que os bolcheviques fizeram mais vítimas na Rússia do que os fascistas em qualquer parte. Fingem que Lenin e Stalin não eram antissemitas viscerais. Comunismo, fascismo, nazismo, tudo isso é lixo. O nazismo foi resultado de mitos raciais, não propriamente de um apego às cores nacionais. O fascismo do Mussolini, esse sim, era de algum modo ultranacionalista e nunca teve o racismo como característica marcante. A Segunda Guerra acabou botando do mesmo lado democracias como os Estados Unidos e a Inglaterra e a ditadura soviética. Era o guarda-chuva virtuoso do antifascismo. E isso gerou uma enorme confusão conceitual. Olha o que escreveu o Gordon. Tendo assumido sozinho o papel de inimigo da liberdade, o nazifascismo serviu como o tapete sob o qual Stalin, brandindo sua carteirinha de antifascista, escondeu toda a sujeira do regime soviético. O livro deixa clara, com base em documentos e declarações e discursos, a ligação inicial entre Hitler e Stalin. Hitler sentia respeito incondicional por Stalin, que ele chamou de gênio. Stalin só confiava no homem, e esse homem era Hitler. Isso, claro, até a invasão nazista da União Soviética. Aliás, a ascensão militar nazista só foi possível graças à colaboração soviética. Os pais fundadores do comunismo, Marx e Engels, sempre defenderam o genocídio, e os eslavos eram o alvo principal. No texto Pan-Eslavismo Democrático está o seguinte: nada na história é conquistado sem violência e crueldade implacável. Deve haver uma batalha inexorável de vida ou morte contra os reacionários eslavos, uma luta de aniquilação e terror cruel. O Flávio Gordon deixa explícito que nazismo e comunismo rezavam pela mesma cartilha. Ambos acreditavam que, para criar a nova ordem mundial, era sumamente necessária a eliminação de certas categorias de pessoas. Então o livro explica como foi possível chegar ao ponto em que chamar alguém de nazista é uma ofensa grave, mas o Lula pode se orgulhar de ser chamado de comunista. Por que e como o comunismo se transformou numa causa justa, num claro indício de força e caráter e sensibilidade social. Está no livro. As afinidades ideológicas e pragmáticas entre comunismo e nazismo são inegáveis. Aí vem a propaganda com a ajuda de idiotas úteis espalhados pelo mundo. O livro tem um capítulo sobre globalismo, governo mundial, que mostra bem o comportamento dos comunistas atuais, que falam em bem comum da humanidade, segurança ambiental, desarmamento, os problemas globais e sistêmicos que ameaçam a humanidade. Com esse pretexto, comunistas e os metacapitalistas também defendem a concentração de poder mundial em organizações internacionais que eles dominam. Foi Olavo de Carvalho, citado no livro, que definiu os objetivos dos metacapitalistas. Um século de liberdade econômica e política é suficiente para tornar alguns capitalistas tão formidavelmente ricos que eles já não querem submeter-se às veleidades do mercado que os enriqueceu. Querem controlá-lo. E os instrumentos para isso são 3. O domínio do Estado para a implantação das políticas estatistas necessárias à eternização do oligopólio, o estímulo aos movimentos socialistas e comunistas que invariavelmente favorecem o crescimento do poder estatal e a regimentação de um exército de intelectuais que preparem a opinião pública para dizer adeus às liberdades burguesas
e entrar alegremente num mundo de repressão onipresente e obsediante, estendendo-se até os últimos detalhes da vida privada e da linguagem cotidiana, apresentado como um paraíso adornado ao mesmo tempo com a abundância do capitalismo e a justiça social do comunismo. Justiça social entre aspas, tá? O livro fala também que a queda do Muro de Berlim, que o colapso do Partido Comunista Soviético, que isso não foi um acidente, nem o súbito resplandecer da democracia. A perestroika seria o sucesso da Revolução Socialista nas condições contemporâneas. Sai a luta de classes, entram os interesses universais. E o que mais? Bom, ideologias de massa e suas metamorfoses, fala ainda sobre o Foro de São Paulo, criado pelo Fidel Castro e pelo Lula, fala de narco-estado, e eu encerro essa resenha com uma frase do escritor George Orwell, que está no livro. O mal de todo esquerdista desde 1933 foi ter querido ser antifascista sem ser antitotalitário. Ideologias de massa e suas metamorfoses, do mal cultural ao mal político, do antropólogo Flávio Gordon, livraço. Você encontra na minha livraria digital, livrariadolacombe.com.br. Obrigado mais uma vez pela atenção e até a próxima resenha literária.